Eu agradeço o convite ao Ministério da Mulher. É sempre uma grande responsabilidade vir aqui à frente. É sempre com muita emoção e comoção que me dirijo a esta tribuna. E por isso mesmo, antes de começar a falar a palavra do Senhor, gostaria só que inclinássemos as nossas cabeças para orar mais uma vez, está bem? Senhor nosso Deus e Pai, está diante de Ti a Tua serva, Senhor, humildemente, reconhecendo, Senhor, que é pecadora, que necessito da Tua graça mais do que todas as coisas. E não me descalço fisicamente, mas descalço-me simbolicamente diante da Tua presença, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. És um Deus santo e um fogo consumidor. E eu Te peço em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre mim e sobre cada um de nós, para que nós possamos estar em submissão, Senhor, a Ti e para que possamos ouvir a Tua palavra, ouvir os apelos do Teu Santo Espírito, nos arrependermos, Senhor, verdadeiramente e nos voltarmos para Ti, que é o que Tu mais desejas na nossa vida. Abençoa a Tua igreja em Canelas poderosamente nesta hora. Abençoa também aqueles que nos estão a ver pela internet. Tu sabes como a mensagem tem sido espalhada e como vamos ver no batismo desta tarde, como ela pode atingir os corações daqueles que estão em casa a ver. Por isso, Senhor, abençoa também os que estão em casa a ver, com o mesmo espírito de reverência, com o mesmo espírito de solenidade, com o mesmo espírito de submissão a Ti, Senhor, para receber a Tua palavra e andar nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de começar o culto desta manhã, gostaria de vos dizer que é um culto solene. Aqueles que estiveram no acampamento sábado passado também ouviram um culto solene. E esta semana iremos ter outro culto solene. E por isso eu gostaria de vos dizer, mais uma vez, como disse a semana passada, que não fui eu quem escolhi esta mensagem. Eu não tenho o atrevimento de escolher mensagens, porque eu não conheço o coração das pessoas. Nem sei aquilo que a igreja necessita. Então eu nunca pego num tema e digo, não, é isto que a igreja precisa de ouvir. Eu nunca faço isso, porque só Deus é que sabe o que a igreja precisa de ouvir. E como eu dizia a semana passada no culto, nem que seja por uma pessoa, Deus envia um culto e salva essa pessoa no momento em que ela precisar. Então eu estava deitada já na minha cama e rogava em súplica ao Senhor, por favor, Senhor, diz-me aquilo que devo falar. Eu não sei o que devo falar, eu não sei o que a Tua igreja necessita, mas Tu sabes, Senhor. E Ele trouxe um culto que vai ser difícil para mim de pregar, mas vai ser aquilo que o Senhor trouxe à minha mente. E então eu gostaria de partilhar convosco e pedir aos irmãos que possam estar em espírito de submissão, de oração. Eu sei que já alguns estão a orar. Muito obrigada por esses que estão a orar. Que o Senhor nos fortaleça a todos e nos dê um espírito de humildade e de contrição em nome de Jesus. A começar por mim, é claro. Lucas capítulo 17, vamos abrir. Lucas capítulo 17 e vamos ler as palavras do Senhor Jesus. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, nas palavras de Jesus, a partir do verso 26. Lucas capítulo 17, versos 26 a 32. Entretanto, eu vou pedir à técnica que possa, por favor, meter já exatamente. Muito obrigada e vamos ler a partir de Lucas 17, a partir do verso 26, diz assim a palavra do Senhor. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não deixa a tomá-las. E da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. E agora o tema da nossa reflexão de hoje, lembrai-vos da mulher
de Ló. Lembrar aos irmãos mais uma vez que quem disse estas santas palavras foi o Senhor Jesus. E porquê é que o Senhor Jesus nos deu o conselho? E hoje, falando especialmente para nós mulheres, o último culto que eu fiz a convite do Ministério da Mulher foi mais para os homens. Hoje será mais para as mulheres, mas não obstante é para todos, está bem? Então, porque o Senhor não disse lembrai-vos da mulher de Ló, mulheres. O Senhor falou para todos nós. E Ele disse lembrai-vos da mulher de Ló. E hoje, passados 2000 e não sei quantos anos, o Senhor ecoa ainda as suas palavras e diz a cada um de nós, lembrai-vos da mulher de Ló. E nós necessitamos, como crentes adventistas do sétimo dia, como cristãos que seguem ao Senhor, entender porque é que o Senhor nos disse que deveríamos nos lembrar da mulher de Ló. Ao mesmo tempo em que o corpo desta mulher, que não temos o nome, o corpo da mulher de Ló, estava na planície. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Exatamente, está aqui mesmo. Então sigam-me aqui, acompanhem a leitura comigo. Ao mesmo tempo em que o seu corpo estava sobre a planície, o seu coração apegava-se a Sodoma e ela pereceu com a mesma. Rebelara-se contra Deus porque os seus juízos envolviam, e chama a vossa atenção, os juízos de Deus envolviam o quê? A ruína das posses que ela tinha construído. Ela tinha construído tudo aquilo com a força, julgava ela, da sua mão. Ela estava apegada às suas posses materiais, àquilo que ela possuía e mesmo aos seus filhos. Eu não pus aqui, mas Ellen White diz, quantos não são os professos seguidores de Cristo que dizem o seguinte, se o meu marido, se o meu filho não for para o céu, então eu também não vou. Meus queridos irmãos, não tem lógica nenhuma dizermos tal coisa. A salvação pertence ao Senhor. A salvação é individual. E se bem que cada um de nós deve esforçar-se para levar o seu próximo à salvação e a si mesmo, em nome de Jesus e com a ajuda de Deus, a salvação é individual e a justiça de Deus será dada a cada um. Não devemos pensar tal coisa. E esta mulher, ela ficou agarrada àquilo que era o seu eu, àquilo que eram as suas posses, porque o seu coração, efetivamente, não pertencia totalmente ao Senhor. E tomem bem atenção à mensagem de hoje. Não durmam, irmãos, em nome de Jesus vos peço. Ela estava agarrada àquilo que ela tinha este mundo, sendo as suas posses materiais, sendo os seus filhos. Ela estava agarrada a isso e não estava agarrada a Deus, dando-lhe completamente, sem reservas, todo o seu coração. Posto que, tão grandemente favorecida, e eu diria, puxados pela mão do anjo, quase que à força daquela cidade que ia sendo destruída, posto que tão grandemente favorecida, ao ser chamada da ímpia cidade, entendeu que era tratada severamente da parte de Deus, porque a riqueza que tinha levado anos para acumular devia ser deixada para a destruição. Oh, irmãos, eu não vou focar muito. O Sebastião disse-me que já fez esta pregação há 2 anos, espero que os irmãos se lembrem do que ele pregou há 2 anos. Eu não vou entrar muito dentro da história porque o Senhor levou-me para o outro lado. Mas, queridos irmãos, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo nos abra os olhos. Quantos de nós estamos agarrados às nossas coisas? Quantos de nós ainda não demos totalmente o nosso eu ao Senhor, sem reservas? Pedindo Ele, seja o que for, nós deixamos para trás, porque Ele deve ser o primeiro na nossa vida. E quando Ele é o primeiro na nossa vida, queridos irmãos, nós somos como é dizer, um instrumento, um vaso de bênção para a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Só assim podemos ser usados com poder pelo Senhor. E vejam que o Senhor Jesus disse aquilo que nós muito bem conhecemos. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O tesouro da mulher de Ló estava nas coisas deste mundo. Estava em tudo aquilo que ela tinha, em tudo aquilo que ela possuía. Aí estava o seu tesouro. A mulher de Ló tinha o seu coração nas coisas deste mundo. E a Bíblia é bastante clara quando nos adverte aquilo que nós vamos ler, e vou pedir que aqui possam abrir. Tenho alguns textos aqui, outros nós vamos abrir na Bíblia, porque é muito importante nós verificarmos com os nossos próprios olhos aquilo que está escrito lá. Então vamos a 1 de João capítulo 2, um texto muito conhecido, que talvez a gente não dê a importância que deveria dar. 1 João capítulo 2, e vamos ler. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, digam-me lá se foi ou não foi a experiência desta mulher. Foi ou não foi a experiência dela? Ela passou, tudo aquilo que há no mundo, diz a Bíblia, vai passar. Tudo aquilo que faz parte do mundo vai queimar no fogo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que sem reservas se entregou ao Senhor, permanecerá para sempre. Ainda que morra a primeira morte, para sempre viverá. Porque o Senhor virá em glória para nos ressuscitar e para estarmos para sempre com Ele. O justo, aquele que se entregou ao Senhor sem reservas, dando ao Senhor tudo aquilo que Ele pede, permanecerá para sempre. Mas aqueles que amam o mundo e tudo aquilo que no mundo há, que é o que vamos ver hoje, serão destruídos como a mulher de Ló foi destruída e tornada numa estátua de sal, num memorial que até hoje seria lembrado 2000 e tal anos depois, 2000 não, desculpem, muito depois, isso foi no tempo de Jesus, quando Jesus falou, muito depois disso. Queridos irmãos, nós precisamos de entender o que há no mundo. E a Bíblia diz, eu não preciso de inventar, não vou dizer nada de mim mesma. A Bíblia diz lá no próprio texto, o que é que há no mundo, queridos irmãos? Digam-me aí, o que é que está no texto? Ui, desculpem. Já andei demais. O que é que está no texto? O que é que há no mundo? Não vamos buscar palavras nossas. Vamos buscar palavras à palavra de Deus. O que é que há no mundo? A concupiscência da carne, mais a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Em primeiro lugar, eu gostaria brevemente de vos dizer que quando nós usamos a expressão do mundo, não estamos a usar uma expressão que tenha sido inventada pelos adventistas do sétimo dia, ou sequer pelos cristãos primitivos. Nós estamos a usar uma expressão que foi a mesma expressão que Jesus usou e vamos verificar isso mesmo, para que não tenhamos dúvidas, que hoje em dia as dúvidas já são muitas e vão se levantando. Em João capítulo 17, e vamos ver que foi Jesus que usou esta expressão. Então, João capítulo 17, versos 14 a 16. Jesus está na sua famosa oração para com o Pai, ele está a falar com o Pai e a partir do verso 14 nós lemos o seguinte, disse Jesus a Deus, dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. A expressão do mundo é uma expressão bíblica, é uma expressão que vem do próprio Jesus, que ele utilizou diferenciando o mundo daqueles que o seguem. Jesus traçou uma linha divisória entre o mundo e os cristãos. Porquê? Voltando lá a 1 de João, rapidamente, capítulo 5, 1 de João, só que agora vamos ao capítulo 5, vamos ler 1 João, capítulo 5, vamos ler o verso 19. 1 João, capítulo 5, verso 19, um texto muito importante, reparem, João, capítulo 5, verso 19, sabemos, disse o apóstolo João, que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. A partir do momento em que Adão e Eva receberam as instruções de Satanás e pecaram contra o Senhor, desobedecendo ao Senhor, este mundo passou a estar sobre o domínio, entre aspas, do inimigo. O homem e o ser humano, usando melhor a expressão correta, começou a sentir coisas que até ali não tinha sentido, vergonha, medo, inveja e por aí mais se vai a lista daquilo que o homem começou a sentir. Sim, meus queridos irmãos, vamos ler aquilo que a Daniela falou hoje, no Espírito de Profecia, o dom profético que falámos também no acampamento no sábado, no dia do nosso querido Salvador. Reparem, jamais, diz a palavra do Senhor, a linha de separação entre os seguidores de Jesus e os de Satanás deve obliterar-se. O que é obliterar-se? Apagar-se, deixar de existir. Então jamais a linha que divide os cristãos daqueles que não servem ao Senhor se deve apagar. Há uma linha divisória, distinta, e agora eu sublinhei, traçada por quem? Por mim, pelo pastor, pela liderança da Igreja Adventista, pela Conferência Geral? Não, irmãos. Há uma linha divisória que foi feita, desenhada pelo próprio Deus, Ele mesmo.
Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus para compreendermos a profundidade daquilo que estamos aqui a ver hoje. Há uma linha divisória distinta, traçada por Deus mesmo, entre a igreja e o mundo, entre os que observam os seus mandamentos e os que quebrantam os seus mandamentos. Não se unem uns aos outros, divergem, e eu meti a outra cor, reparem, divergem uns dos outros no quê? Nos gostos, nas aspirações, naquilo que desejam, nos propósitos e no caráter. Vou repetir. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus com eles, divergem daqueles que não têm o seu Espírito Santo. Em quê? Nos gostos, nas aspirações, nos propósitos e no caráter. Cultivando o amor e o temor de Deus, havemos de aborrecer até a coisa mais insignificante que tenha sinais de impureza. Vejam bem, queridos irmãos, havemos de aborrecer a coisa mais insignificante que tenha sinais de impureza. Sabem que o apóstolo Paulo, ele disse, as coisas que aqueles que são das trevas o fazem nas trevas, nem ainda se nomeia entre vós, nem ainda se fala entre vós, porque é das trevas, procede do Senhor das trevas, e nem ainda deve ser nomeado entre nós. Vamos continuar. Porquanto, e agora eu pus aqui o texto bíblico para não perdermos muito tempo, porque eu sabia que o tempo ia ser difícil e curto e que precisamos de o manejar bem. Reparem, portanto, disse Pedro, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, reparem bem, de onde é que nós saímos? Nós saímos do quê? O que é que diz lá e que está vermelho? Nós saímos do quê? Das corrupções do mundo, daquilo que o mundo tem como seus padrões, daquilo que o mundo tem como seus princípios. Mas Deus resgatou-nos dessas corrupções, o Senhor tirou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Então reparem, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor, hoje vamos ter alguém que se vai batizar, que estava nas trevas tal e qual nós estamos, mas conheceu o Senhor, conheceu a sua palavra e desejou ter outros gostos, outras aspirações, outros propósitos e outro caráter em nome de Jesus, meus queridos irmãos. Então, nós fomos tirados das corrupções deste mundo pelo conhecimento que tivemos de Deus, daquilo que Ele é, da sua grandiosidade, daquilo que Ele faz por cada um de nós e daquilo que Ele fez no Calvário, daquilo que Ele está a fazer neste momento no santuário celestial. Portanto, se forem outra vez envolvidos nessas corrupções e vencidos, reparem, não sou eu que estou a dizer, não é a irmã Fátima que está a falar, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Reparem o que diz a palavra do Senhor. Porque melhor lhes fora não terem tido o conhecimento do caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Vamos baixar as cabeças novamente, eu peço aos irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que nada em mim seja visto, que nada do meu eu sobressaia, Senhor, mas apenas a Tua palavra seja olhada, apenas a Tua palavra seja apreciada e que o Teu Santo Espírito mova cada coração para entendermos a profundidade, Senhor, daquilo que nos queres comunicar esta manhã. Não permitas, Senhor, que o nosso coração esteja indiferente à Tua mensagem, não permitas que dormamos, não permitas que estejamos distraídos com os nossos telemóveis, mas em nome de Jesus, permite que possamos ouvir a mensagem que um dia, Senhor, há de trazer a juízo e há de julgar a cada um de nós. Ajuda-nos a compreender a sumidade da Tua palavra, a reverência que devemos ter para com a Tua palavra, o respeito, Senhor, o amor, a dedicação, Senhor, sem reservas. Ajuda-nos, Pai, que cada um de nós tenha o seu coração totalmente contrito diante da Tua presença, que o Teu Santo Espírito efetua em nós a Tua obra poderosa de arrependimento em Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar. O apóstolo Pedro fala, mas não somente ele. Ele continua ainda, desculpem, pensava que tinha posto aqui um de João, pelas quais, outro texto, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, pelas quais Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vejam, novamente esta ideia de que o Senhor nos tirou da concupiscência, dos desejos, da carne, da corrupção do mundo, para quê? Para ficarmos participantes da natureza
divina, meus queridos irmãos. E na natureza divina não há corrupção. Na natureza divina não há impureza. Na natureza divina não há nada que macule, não há nada que machuque. Deus é puro, santo, bom e fiel em todo o tempo, irmãos. Meus queridos irmãos, o Senhor, Ele chamou-nos das corrupções deste mundo para nos tornar participantes da sua natureza, para nos tornar semelhantes a Ele, santos, perfeitos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Foi isso que o Senhor nos chamou para que acontecesse, ou foi para isso que o Senhor nos chamou para que acontecesse na nossa vida. Nós vamos voltar novamente ao texto de 1 João, peço que abram novamente aí, 1 João, novamente, capítulo 2, verso 16. E nós vamos ver o que é que, em primeiro lugar, deixem ver se eu pus aqui, creio que não. Ok. Nós vamos ver aí novamente, nos textos que lemos há pouco, 1 de João, capítulo 2, verso 15, e no verso 16, nós vemos se alguém... Porque tudo o que há no mundo, verso 16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A palavra concupiscência, se forem ao dicionário, significa atração pelos prazeres materiais e ou sensuais, que foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela deu prioridade aos prazeres materiais neste caso. Nós vamos ver o que é que o dom profético escreveu acerca da sensualidade, que é uma das concupiscências nomeadas em Gálatas no capítulo 5, quando nos fala das obras da carne. Lá diz lascívia, mas lascívia também no dicionário, um dos sinónimos é sensualidade. Nós vamos focar hoje a nossa atenção na sensualidade. Em 1900 e qualquer coisa, Ellen White escreveu o seguinte: no tempo em que as saias eram bem compridas, e ela até teve que dizer para subirem um bocadinho, porque para não andarem arrastadas no chão, para não terem doenças. Então, no tempo de Ellen White, ela escreveu o seguinte: a sensualidade é o pecado da época. Mas ela escreveu para nós: a sensualidade é o pecado da época. Ela escreveu mais alguma coisa. O desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Os irmãos leram bem o que é que está ali escrito? O facto de eu estar constantemente a observar a sensualidade que existe no mundo, seja em que lado for, nas nossas televisões, nos nossos computadores, essa sensualidade começa a afetar a minha mente. E é por isso que nós nos vestimos de determinada forma, porque aquilo que está no mundo, ele afeta-nos. E se nós contemplamos aquilo que está no mundo, isso afeta-nos. E é por isso que a sensualidade entra dentro da igreja, porque nós contemplamos o que não deveríamos contemplar, queridos irmãos. As nossas televisões, os nossos computadores estão cheios de mulheres seminuas, estão cheios de mulheres atraentes, com peitos de fora, com outras coisas de fora, mas o cristão jamais deveria sequer colocar os seus olhos nesses filmes, nessas coisas que se veem, queridos irmãos, porque a sensualidade, ela diminui a nossa percepção da verdade e nós vamos começando a deixar de ver o pecado como pecado e às tantas já não há nenhuma linha que nos divida do mundo. Somos iguais a eles, vestimos-nos iguais a eles, comemos como eles, falamos como eles, vestimos como eles, fazemos tudo igual a eles, apenas, e citando uma visão de Ellen White, que vem no livro Vida e Ensinos, onde ela viu, queridos irmãos, muito seriamente, deixem-me só pegar aqui, Ellen White, está ligado? Aqui está. Ellen White, ela teve uma visão, e ela, nessa visão, ela viu dois caminhos, sabemos muito bem, está ligado? Não. Está desligado. Agora já está. Obrigada. Estava ligado no verde, mas não estava em cima. Desculpem. E eu queria que vocês ouvissem. Ellen White, vocês podem ler esta visão no livro Vida e Ensinos. Ela teve uma visão, chama-se a visão dos dois caminhos. Nessa visão, ela viu algumas pessoas, dois grupos.
Num grupo, ela viu um grupo que chorava, que lamentava, que gemia. Noutro grupo, ela viu duas pessoas diferentes dentro do mesmo grupo. No grupo que ia pela estrada larga e que não ia pela estrada estreita, ela viu dois grupos. Ela viu os comuns, chamamos assim do mundo, como Jesus nomeou, e ela viu pessoas com está-me a faltar a palavra, uns cartazes que diziam assim: Jesus está a voltar, estáis vós prontos? Quem são estes, queridos irmãos? Pergunto-vos. Quem são? Quem são? Quem são os que estavam no caminho largo e que tinham os cartazes a dizer: Jesus está quase a voltar, estáis vós prontos? Mas eles estavam no caminho largo. E Ellen White diz que eles falavam, vestiam-se, comiam exatamente da mesma forma do que aqueles que não estavam. No caminho largo. Não havia diferença nenhuma. A única diferença é que eles exibiam os cartazes dizendo: Jesus está quase a voltar. Se formos à parábola das 10 virgens, nós temos 10, 5 loucas e 5 prudentes. E a diferença delas não é a palavra. Porque todas têm a palavra. Têm ou não têm, queridos irmãos? Todas tinham a palavra ou não tinham a palavra? O que é que faltou às 5 que eram loucas? O óleo, o Espírito, que faz o quê em cada um de nós, queridos irmãos? O que é que o Espírito faz? O Espírito leva-nos ao arrependimento. O Espírito transforma-nos. O Espírito modifica-nos. O Espírito faz a obra de Deus de santificação em nós. As 5 virgens loucas não eram hipócritas, irmãos. Não eram. Não eram hipócritas, tinham o conhecimento da palavra, sabiam que o esposo ia vir, mas não se deixaram quebrar na rocha. Não deixaram o Espírito Santo de Deus transformar. Não deixaram o Espírito Santo de Deus modificar. Continuaram sentados nos bancos da igreja, fazendo o mesmo, sábado após sábado, semana após semana, dia após dia, a comer a mesma coisa, a falar a mesma coisa, a vestir a mesma coisa, dando prioridade ao seu eu, queridos irmãos. Em nome de Jesus, entendam que estamos a viver dias solenes, que o Senhor Jesus está a voltar e só irá para o céu aqueles que são santificados pelo poder do Espírito Santo, porque ninguém se salvará por si mesmo, mas temos que tomar decisões. E hoje é o dia de vocês dizerem como eu: sim, Senhor, que queres que eu faça? Sim, Senhor, o que queres que mude na minha vida? Sim, Senhor, o que é que queres transformar na minha mente, no meu coração, no meu caráter? Hoje é o dia, queridos irmãos, grandes coisas estão para acontecer diante da nossa face, e não se enganem, porque ninguém estará de pé se não for pelo Espírito Santo de Deus, porque não há ninguém que tenha a coragem, a ousadia e a força para vencer sem o Espírito Santo de Deus. E nós vamos continuar o nosso culto e vamos prestar bem atenção àquilo que o Senhor nos continua a dizer esta manhã. Vejam, nós vamos continuar e deixem-me só ver se eu... Ok? Muito bem. Não. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos voltar um bocadinho somente para trás. 1 Timóteo capítulo 2. Eu gostaria de vos dizer novamente que eu não trouxe este culto, e vocês já vão ver as minhas últimas palavras, para ofender ninguém. O Senhor traz a sua mensagem, a sua palavra, ela mesma é cortante, e só ela, somente ela deve cortar, ferir o nosso coração para curar. Reparem, 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 9, que do mesmo modo, diz o apóstolo Paulo, através da inspiração do Espírito Santo, as mulheres se ataviem em traje honesto. O que é um traje honesto, queridos irmãos? É um traje que é apropriado, que é adequado. E aqui não está a dizer que nós devemos ir com um traje apropriado para dentro da igreja. Aqui está a dizer que as mulheres se devem vestir de forma apropriada, de forma adequada, com pudor, ou seja, com o quê? Com vergonha.
O pudor é ter vergonha, é ter timidez, é sentir-se constrangido. Então as mulheres se ateviem, diz-nos o Espírito do Senhor, de forma apropriada, adequada, com pudor, com vergonha e com modéstia, com simplicidade. Não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos. Só dizer aqui uma coisa à parte. Eu não consigo compreender, porque eu não encontrei no Espírito de Profecia, pode ser que ainda encontre, esta questão das tranças. Alguns dizem que a questão das tranças é no sentido que as mulheres, naquele tempo, virou moda usar tranças, e alguns comentários bíblicos dizem que é por causa disso. Outros, o comentário bíblico adventista que eu fui ver, dizia que é mais no sentido da ostentação, está bem? No sentido de não chamar a atenção, não no sentido da trança em si, não é? No sentido dos penteados pomposos e que chamam a atenção. É o que dizem os comentários e foi isso que eu, portanto, queria partilhar com os irmãos. Mas vejam, queridos irmãos, aquilo que aqui ressalta neste texto é que nós, senhoras, nós mulheres, devíamos ser mulheres com discrição, que nos apresentamos com discrição. Sabem porquê? Porque a discrição faz parte, e nós vamos ver isso a seguir, de um caráter arrependido, de um caráter contrito, de um caráter onde habita o Espírito Santo de Deus. Deus não é espalhafatoso, desculpa-me usar esta expressão. Deus, nós já vamos ver isso mesmo, em Jesus, Ele não veio com ostentação própria, apesar de Ele ser o único que podia fazê-lo. Vejam, esta citação, Conselhos para a Igreja, página 35. A abnegação no vestir, ou seja, o eu humilhar-me a mim mesmo, o eu ser abnegado, rejeitar os meus próprios gostos, rejeitar aquilo que eu gosto, rejeitar aquilo que são os meus padrões ainda. A abnegação no vestir faz parte do dever cristão. Trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda a espécie está em harmonia com a nossa fé. Há demasiado do eu, diz o Senhor, e muito pouco de Jesus no ministério de todas as denominações. O Senhor usa homens humildes para proclamarem as suas mensagens. Tivesse Cristo vindo na majestade de um rei, com a pompa que acompanha os grandes homens da terra, muitos o teriam aceito, e nomeadamente o seu povo, aqueles que fazem parte do grupo de oração ao domingo e estão a estudar o desejar de todas as nações, sabem tão bem como eu que lá está escrito. E que é o quê? Que os fariseus eram corruptos, eles queriam dinheiro, viviam da exaltação própria, queriam dinheiro e por isso eles não aceitaram Jesus e por mais outras coisas. Mas Jesus, Ele não se ostentava a Ele mesmo, Ele nasceu como um humilde bebê, veio como um humilde homem, viveu como um humilde homem, não tinha onde reclinar sequer a sua cabeça. E os fariseus não queriam saber de Jesus para nada, porque Jesus não lhes dava aquilo que eles queriam, que era poder económico, que era estatuto, que era dinheiro, que era poder e riqueza, que são atributos de Satanás, que quis ser semelhante ao Altíssimo, como estudámos na lição. Esses não são os gostos, não são os desejos, não são as aspirações daqueles onde Deus habita, porque Deus nos deu uma missão. E essa missão é ser semelhantes a Jesus em primeiro lugar e levar o próximo a igualmente querer ser como Jesus. Então veja, o Senhor usa homens humildes para proclamarem as suas mensagens. Tivesse Cristo vindo na majestade de um rei, com a pompa que acompanha os grandes da terra, e muitos o teriam aceito. Jesus de Nazaré, contudo, não deslumbrou os sentidos com a exibição da glória exterior. Vejam, Jesus não veio como Ele poderia ter vindo na sua glória, veio com a sua glória velada, veio com tudo aquilo que Ele era, o Rei soberano do universo, com a sua glória velada. E nem fez disto a glória exterior, nem fez disto o fundamento da reverência deles. Não. Vamos continuar, reparem. Ele veio como um homem humilde para ser o mestre e o modelo, bem como o redentor da raça. Jesus é o mestre e o modelo de cada homem e mulher que aqui está presente esta manhã. Tivesse ele estimulado a ostentação, a grandeza, o vestir grandioso, grandes marcas, diríamos nós
hoje, grandes carros, grandes casas. Sim, Jesus teria provocado uma grande revolução no coração dos ímpios, porque revolução ele causou naqueles que o esperavam verdadeiramente, como Simeão e Ana. Sim, tivesse ele estimulado a ostentação, tivesse vindo acompanhado por uma comitiva de grandes homens da terra, como poderia ter ele ensinado a humanidade? Como Jesus poderia dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram? Como é que Jesus poderia se ter sentado com os seus discípulos para ensinar, se ele fosse um homem que se ostentasse a si mesmo, cheio da sua própria glória que ele tinha? Atenção, ele era rei dos reis, senhor dos senhores. Até parece quase uma blasfémia o que estou a dizer, mas cuidado com aquilo que estamos a entender. Ele era isso, ele era o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mas como, diz Ellen White e nos pergunta esta manhã, como poderia ter ensinado a humildade se ele não fosse humilde, queridos irmãos? Como? Como poderei ensinar aos meus irmãos uma coisa que não tenho? O Senhor nos chama esta manhã através do texto de Oseias. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. O Senhor deseja ver uma mudança real em cada um de nós. Uma mudança que se opera de dentro para fora. Uma mudança que torna o nosso caráter humilde, que torna o nosso caráter dócil, que torna o nosso caráter verdadeiramente semelhante ao de Cristo. Um caráter que não procura a exaltação própria. Um caráter que não é vaidoso. Um caráter que não procura a admiração do outro. Nós não precisamos da admiração dos outros, porque nós temos a admiração de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele já fez tudo o que podia fazer por cada um de nós. Ele já morreu na cruz do Calvário, já nos deu toda a importância que nós poderíamos ter. Queridos, poderíamos nós querer mais importância do que esta, do que alguém dar a sua vida por nós? Precisamos nós de ter uma autoestima desequilibrada quando o próprio Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e está à direita do Pai vivendo sempre para interceder por nós, porque chamamos a atenção, porque usamos roupas que não são decentes, porque usamos roupas que chamam a atenção, porque nos ostentamos com a vaidade, quando o Senhor Jesus, Ele mesmo poderia ter vindo assim e não veio, para ser o nosso modelo, para nos dar um exemplo de grande humildade. Não importa se eu tenho uma saia grande, comprida ou uma saia curta, a vaidade pode estar lá, a ostentação pode estar lá, queridos irmãos. O que Deus quer é um coração limpo, um coração semelhante ao dele, que depois vai se refletir naquilo que eu visto, naquilo que eu vejo, naquilo que eu assisto, queridos irmãos. E o Senhor pede-nos esta manhã, deixem os filmes para trás, irmãos, deixem a televisão para trás, deixem a sensualidade do mundo para trás, porque o Senhor virá buscar aqueles que estão santificados pelo seu poder, em nome de Jesus. O Senhor faz a ferida, o Senhor não nos acusa como Satanás, mas o Senhor faz a ferida, Ele mesmo faz a ferida para curar, Ele mesmo nos mostra os nossos pecados, não para nos deixar nele, não para nos puxar as orelhas, para nos dizer, tu tens um comportamento abominável, não quero saber de ti. O Senhor mostra-nos os nossos defeitos de caráter, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho em arrependimento e contrição, para que haja mudança nos seus filhos, para que os seus filhos reflitam o seu caráter de glória e de esplendor, que é um caráter de humildade, que é um caráter de santidade, que é um caráter de pudor, queridos irmãos, de recato, queridos irmãos, queridas irmãs. Por favor, aceitem esta mensagem em nome de Jesus, porque ela não vem de mim, vem do Senhor. E por última citação desta manhã. Verdadeiramente abençoados são aqueles que têm uma consciência sensível. São aqueles que ainda conseguem discernir entre o certo e o errado. E sabem, nós às vezes não temos consciência do certo e do errado. Vou-vos dar um exemplo, por exemplo. Eu estava uma vez na igreja e o pastor estava a pregar sobre as ofertas e os dízimos. E ele ensinou que as ofertas devem ser planeadas em casa. Eu não sabia disso. A partir desse momento, fui pesquisar por mim mesma o que diz a Bíblia, vi que era verdade e comecei a planear as minhas ofertas. Há mais de 20 anos que faço o planeamento das minhas ofertas. Não dou aqui na igreja, em casa já tirei, já está tudo certinho. Eu não sabia, aprendi. O Senhor ensinou-me. Então, verdadeiramente abençoados são aqueles que vêm à igreja, ouvem a palavra de Deus e quê? E têm uma consciência sensível. Têm uma consciência sensível.
que conseguem chorar e lamentar por causa da sua pobreza espiritual e dos seus afastamentos de Deus. Verdadeiramente abençoados são aqueles que são pobres de espírito e conseguem receber a reprovação que Deus lhes envia e que com confissão e tristeza profunda ocuparão o seu lugar totalmente penitentes em humilhação junto à cruz do Calvário. Esta tarde teremos um batismo de alguém que decidiu morrer para o seu eu. Não é perfeita como nós não somos perfeitos, mas tomou a decisão de morrer para o eu e de permitir que o Espírito Santo guiasse a partir desse momento. Queridos irmãos, o Senhor esta manhã, neste momento, antes do batismo espiritual, está-nos a pedir a mesma coisa. Morram para o vosso eu. Deixem o eu de lado, deixem para trás tudo aquilo que é do mundo, todos os seus princípios, todos os seus enganos, a vaidade, a ostentação, a sensualidade, os prazeres deste mundo, que em nada são semelhantes aos prazeres de Deus. E permitam, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vos toque, que o Espírito Santo vos modifique, que o Espírito Santo nos transforme à imagem e semelhança de Deus, porque Deus é santo e Ele deseja que nós o sejamos. Em nome de Jesus. Amém.